Eu tenho certeza que você já ouviu alguém dizer que as palavras têm poder e que elas podem até mesmo enviar sinais ao universo e ele devolverá com coisas boas ou ruins. Por outro lado, também é comum ouvirmos pastores e líderes espirituais afirmarem que isso não tem nada a ver, porque tudo acontece de acordo com a vontade de Deus. Mas será que isso é verdade? Será que realmente não importa o que nós dizemos? Eu sei que os cristãos são contra a lei da atração porque ela anula a interferência de Deus em nossas vidas. Mas nós devemos tomar cuidado para não irmos ao outro extremo e acharmos que podemos falar qualquer coisa e que isso não vai influenciar em nada. A verdade é que as palavras têm poder sim, e não sou eu quem está dizendo, mas a própria Bíblia. Certo dia, Deus disse ao rei Salomão que daria qualquer coisa que ele pedisse. E em vez de pedir riquezas e mais poder, Salomão pediu sabedoria para liderar o povo. E por causa disso, o Senhor tornou este homem o mais sábio de toda a história. E foi o próprio Salomão quem disse que as palavras têm poder. Em Provérbios capítulo 18, ele disse o seguinte: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. E não foi apenas Salomão que falou sobre a influência da língua sobre a nossa vida. Veja o que Davi também disse sobre isso. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Além disso, no Novo Testamento, o capítulo 3 inteiro do livro de Tiago fala somente das consequências das nossas palavras, tanto para o bem como para o mal. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou te dar 3 motivos para você pensar muito bem antes de falar palavras negativas. Não importa se é sobre uma pessoa, sobre você mesmo ou sobre qualquer outra coisa. E eu te garanto que se você entender o que eu vou te dizer e mudar as suas atitudes, a sua vida será transformada de uma maneira sobrenatural. Amém? Então vamos começar. O primeiro motivo para você pensar bem antes de falar palavras negativas é que as suas palavras revelam o que está no seu coração. Quando Jesus foi questionado se o seu poder vinha de Deus ou do diabo, ele respondeu aos líderes religiosos dizendo que a boca fala do que o coração está cheio. Vamos ver o que ele disse. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas, e o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Olha isso, irmãos. As palavras que nós falamos mostram o que está dentro do nosso coração. Ou seja, se ele está cheio de maldade, as palavras também serão más. Se passamos o dia todo reclamando, murmurando, é bem provável que o nosso coração esteja infeliz e cheio de coisas ruins. Mas se você está sempre louvando a Deus e agradecendo por tudo que Ele faz, isso mostra que o seu coração está em paz com você mesmo e com Deus. E diante de tudo isso, eu quero te fazer algumas perguntas. Quais palavras você tem lançado sobre a vida dos outros e sobre si mesmo todos os dias? As palavras que você costuma falar são boas e agradáveis ou elas estão cheias de rancor? Como Salomão disse, o poder da vida e da morte está na nossa língua, então você não deve falar palavras sem medir as consequências. O pastor da minha igreja costuma dizer o seguinte no final dos cultos: palavras são como sementes. Como tem sido o fruto que sai da sua boca? Meu irmão, se você é filho de Deus e tem o Espírito Santo no seu coração, a melhor maneira de provar isso é falando coisas boas. O segundo motivo: um dia você prestará contas de cada palavra que disse. Assim que Jesus repreendeu os líderes religiosos por falarem mal dele, Cristo deixou um alerta muito importante. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 12. Eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Irmãos, isso é muito sério. Por isso eu te aconselho a se arrepender dos seus pecados e sempre se perguntar se as suas palavras estão te aproximando ou te afastando de Deus. Eu sei que muitas pessoas, inclusive os cristãos, têm usado as suas bocas para destruir a própria família. Esses dias eu conheci uma irmã que foi abandonada pelo marido logo depois de dar à luz. E ela sempre dizia ao filho dela: você é igual ao seu pai, você não serve para nada, imprestável. E eu fico imaginando a dor que aquele menino sentia toda vez que eu via a própria mãe dizer aquilo. E sabe o que aconteceu? Assim que completou 18 anos, o rapaz decidiu mudar de cidade, arrumou um emprego por lá e ele decidiu construir a sua vida longe da mãe. Isso que eu te contei mostra que Deus nos deu o poder de construir pontes ou muros através da nossa fala. E que através da nossa língua nós podemos amaldiçoar ou abençoar as pessoas à nossa volta. Então, a partir de hoje, escolha sempre falar coisas boas para as pessoas que você ama.
Por exemplo, se o seu filho chegar em casa e te entregar um boletim com notas baixas, não use a sua boca para tratá-lo como um fracassado ou inútil, mas busque repreendê-lo com amor e carinho. E a mesma coisa vale para o seu casamento. Se, por exemplo, o seu cônjuge chega com a notícia de que foi demitido sem motivo, não faça sentir pior do que ele já deverá estar se sentindo. Use a sua posição de marido ou esposa para apoiar quem você ama e fale somente palavras de bênção, consolo e encorajamento, ok? O terceiro motivo: as palavras negativas podem prejudicar o seu futuro. Davi também era um homem de muita sabedoria e por isso ele entendia muito bem o poder que a língua tem sobre as pessoas. E no Salmo 34 ele disse assim: Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Você sabia que a maioria dos problemas que nós enfrentamos não são causados pelo diabo ou pelas outras pessoas, e sim por causa daquilo que nós falamos? Como eu disse antes, as palavras são como sementes. Isso significa que se você lançar uma semente ruim sobre a sua vida, você vai colher frutos ruins no futuro. Isso porque as palavras más acabam criando obstáculos em nosso caminho que impedem de nós seguirmos em frente. Por isso, se você cometer um erro, não diga coisas ruins sobre si mesmo ou fique murmurando. Eu conheço pessoas que vivem se amaldiçoando sem perceber quando elas cometem um erro. E você pode até achar que não, mas quando você fica se ofendendo, acaba fazendo com que o seu subconsciente acredite naquilo que você está dizendo a seu respeito. Então, toda vez que você quiser fazer algo novo, a sua mente vai te dizer que será melhor nem tentar, porque você já é um fracassado e nunca vai conseguir fazer nada de bom. Então, meu irmão, quero um conselho? Ame a sua vida, tenha respeito por você, tá bom? Isso vai fazer toda a diferença no seu futuro. Eu sei que as pessoas têm o péssimo costume de dizer palavras de maldição quando elas estão iradas. A raiva é um sentimento que faz parte das emoções e que às vezes é difícil mesmo se controlar. E não é porque nós somos cristãos que nós não podemos perder a calma de vez em quando, não é verdade? Mas não deixe que ela controle você, não deixe ela te fazer pecar. E é por isso que o apóstolo Paulo nos deu o seguinte ensinamento: Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Além disso, tome muito cuidado ao fazer críticas, porque elas podem magoar e abalar a autoestima de uma pessoa. E isso pode fazer com que ela repita este mesmo ato com os outros. Irmãos, a língua também pode machucar através daquelas piadinhas de mau gosto. Por isso, pense duas vezes antes de rir dos erros dos outros, de zombar de alguém e dar a ela o rótulo de desastrada, preguiçosa, estúpida ou gorda, por exemplo. Isso pode até provocar o riso nos outros e da própria pessoa, mas essas palavras deixam feridas muito dolorosas e difíceis de cicatrizar. Por isso, se você tem dificuldades com as palavras, não fique tentando resolver tudo isso sozinho, ok? Peça ao Espírito Santo para te ajudar a controlar aquilo que sai da sua boca e procure a partir de hoje abençoar as pessoas à sua volta com as coisas que você fala. As suas palavras são poderosas, então sempre use elas para gerar vida e não morte, seja para os outros ou para você mesmo. Amém? Se você gostou dessa mensagem, eu peço que você compartilhe, envie nos grupos de WhatsApp, vamos espalhar a palavra de Deus, ok? Que Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo, um grande abraço.